Está no ar o programa Redescobrindo a Reforma, produzido pela TV Mackenzie para comemorar o aniversário de 500 anos da Reforma Protestante. Foi em 31 de outubro de 1517 que Martinho Lutero, segundo muitos historiadores, pregou as suas 95 teses na porta da igreja de Wittenberg, na Alemanha. Com isso, Lutero conclamava a todos para uma volta à centralidade da palavra de Deus na pregação e na prática da vida cristã. Mas a reforma não tratou apenas de questões religiosas. Ela teve também implicações econômicas, políticas e sociais, contribuindo grandemente para as artes e a educação. No programa de hoje, nós temos a honra de receber aqui um ilustre convidado, que é o pastor Roberto Brasileiro, presidente do Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil. Ele é também diretor do Instituto Bíblico Eduardo Lani, em Patrocínio, Minas Gerais. Professor ou pastor Roberto Brasileiro, é um prazer muito grande recebê-lo aqui hoje. Nos sentimos muito honrados com a sua presença e seus cumprimentos iniciais. Professor Paulo, é uma alegria para nós estarmos com o irmão e mais como um colega do ministério. É sempre uma alegria estar quando nós estamos nesse século nosso, olhando para os 500 anos da Reforma Protestante do século XVI. Quando a gente olha essa visão toda e começamos a pensar o que é a reforma para nós hoje. Então, louvo a Deus por estar com você, louvo a Deus por estar participando do programa e louvo a Deus por estar diante da TV Mackenzie nesta hora. Muito obrigado, pastor Roberto Brasileiro. Eu quero iniciar perguntando quais foram as razões, as circunstâncias que provocaram a Reforma Protestante no século XVI. Quando se olha o século XVI, você observa que o século XVI foi o século do caos. Um caos econômico, um caos social, um caos político. As nações estavam lutando para que, de fato, elas pudessem assumir a sua posição nacionalistas, cada nação tomar as suas decisões, que até o século XVI o grande império, era o Sacro Império Romano, dirigia todas as coisas. E a igreja naqueles dias possuía a tradição, e não só a tradição, mas ela tinha excomunhão na mão. E com isso os povos estavam subjugados, todos os povos estavam subjugados. Por mais que eles tentassem a liberdade de ser povo, sentiu-se preso. Isso começou a gerar um caos econômico também, e não havia desenvolvimento, porque a visão até o século XVI vinha da mentalidade medieval, em que o homem só poderia ter como vocação ou estar ligado à igreja, ou estar ligado ao feudalismo, ou viver no status que ele nascesse. Ele não podia apressar e crescer, desenvolver. E começava a surgir, naqueles dias também, a visão de comércio, ir e vir, descobrir novos povos. Certo. Então, tudo isso trouxe para a Europa uma nova visão. E trouxe para a igreja também as preocupações. Certo. E a própria igreja começou a conviver com essas lutas internas. E uma das coisas mais interessantes, Paulo, que você pode sentir na reforma, é que quando eclodiu a reforma do século XVI, ela não eclodiu por causa desses movimentos. Ela eclodiu por causa da salvação. Que bênção! Porque Lutero se preocupou com a venda das indulgências. Quando a venda das indulgências foi uma necessidade econômica. Havia necessidade de pagar por um bispado. Pagar as contas. 10 mil ducados. Então a igreja vendeu, o Papa Leão X fez as indulgências. Era necessário que ele precisava pagar também a Capela Sixtina, a grande construção de Roma, que até hoje é o memorial de arte de Roma. Mas para isso ele precisava vender um ducado, um dos bispados. E a venda desse bispado, quem comprava naqueles dias, o arcebispo que estava comprando, ele não tinha recursos. Então foi feita as indulgências. E as indulgências era o perdão dos pecados temporais, não dos pecados eternos. Certo. Então a pessoa podia ser perdoada dos pecados temporais, passaria menos tempo no purgatório e iria para o céu. Mas isso trouxe uma certa preocupação para Lutero, que Lutero observou e disse, não, a salvação é pela graça, a justificação é pela fé. O homem é salvo com uma ligação íntima com Deus. Daí a expressão sola gratia. Sola gratia. Aí com isso eclodiu a reforma. Mas a grande preocupação de Lutero não foi simplesmente a reforma
a partir de uma experiência dele, foi a partir dos estudos da Bíblia Sagrada. Lutero é um estudioso da Bíblia. Ele conhecia de cor os Salmos, ele licionava os Salmos na visão da pessoa de Cristo Jesus. É uma visão cristológica. Era professor de Romanos, era professor de Gálatas. Então Lutero era um estudioso da Bíblia Sagrada dos seus dias. E quando ele viu aquela situação da venda das indulgências, ele revoltou. E as 95 teses, é muito interessante se observar, que é uma defesa que Lutero faz até do papado dos seus dias. Ele crê que o papado estava não conhecendo o que estava acontecendo na Alemanha, na sua região da Saxônia, no episódio de Wittenberg, onde ele proclamou as 95 teses. Sim. E ali foi um reestudo. Era um momento de mudanças radicais, mas então a reforma veio do tempo certo. Eu chego a dizer que foi do tempo de Deus. Foi um ato soberano de Deus. Foi um ato soberano de Deus. Tudo Deus preparou para a reforma. O caos era tão grande em todas as áreas que a reforma veio fazer com que as pessoas começassem a pensar e a raciocinar. Vinha a descoberta da imprensa no século XV, final do século XV. E agora os livros poderiam sair. Exatamente. Podiam ser publicados os livros. Veio a Bíblia... Distribuição de Bíblias. De 42 linhas que foi publicada por Gutenberg. Veio agora a possibilidade de Lutero traduzir a Bíblia para o alemão e estabelecer a própria língua alemã. Então a reforma teve todos esses condimentos especiais. Era uma mudança radical, era um novo momento na história e um novo momento para Deus. Deus dirigindo a história na sua soberania, na sua graça, no seu poder. E a pessoa de Jesus Cristo seria de fato entronizada como nosso Salvador. A redenção em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Por isso a preeminência da palavra, não Pastor Roberto Brasileiro, sola Escritura. Sola Escritura, sola Gracia, sola Fide. Sola Christus. Sola Christus, sola Glória, sola Deo Glória. Por quê? Porque tudo era para Deus. Ela reforma uma estrutura cristã, mas que teve influências nos mais diferentes lugares e levando as pessoas a repensar as suas próprias vidas. Logicamente, nós temos o humanismo de um Erasmo de Roterdã, mas que não trouxe a contribuição que a reforma trouxe. Às vezes as pessoas perguntam por que a reforma encontrou tanto espaço nos seus dias, porque nós já tivemos pré-reformadores. Nós tivemos Wycliffe, nós tivemos João Hus, nós tivemos grandes homens da história, nós tivemos de pré-reformadores. Mas a reforma veio no momento certo. Veio na época de Deus. Muito bem, isso mesmo. Veio no tempo de Deus. No tempo de Deus. Na plenitude dos tempos. Na plenitude dos tempos. Eu comparo a reforma quase com o período do nascimento de Cristo. Deus preparou o mundo para o nascimento de Cristo. E Deus preparou o mundo do século XVI para a reforma. Porque ela eclodiu e ela teve condição de se expandir por todo mundo conhecido naquela época. Pastor Roberto Brasileiro, como a Igreja Católica Romana reagiu à expansão do protestantismo? Essa pergunta o pastor Roberto Brasileiro responderá logo após o intervalo. Continue com a gente. Precursores da Reforma. Se você crê somente naquilo que gosta no Evangelho e rejeita o que não gosta, não é no Evangelho que você crê, mas sim em si mesmo. Santo Agostinho. Agostinho de Hipona viveu entre os anos de 354 a 430 e foi um dos principais teólogos da cristandade. Ensinou sobre a salvação e a graça divina. Seu pensamento influenciou profundamente a visão do homem medieval. Coleção Fundamentos Cristãos. Obras acadêmicas com visão cristã de mundo. Estamos de volta no programa Redescobrindo a Reforma e repetindo a pergunta que fizemos antes do intervalo. Pastor Roberto Brasileiro, como a Igreja Católica Romana reagiu à expansão do protestantismo? É bom nós entendermos, Paulo, que a Igreja Católica demorou um pouco a entender a reforma. Primeiro, ela tentou fazer com que Lutero recuasse. E
através de todos os arranjos políticos da época, principalmente com a Dieta de Worms. Sim. A Dieta de Worms foi o grande momento em que Lutero disse: eu não posso recuar se não for à luz das Escrituras Sagradas. Naquele momento, Lutero punha um ponto final. Vocês têm que me provar pelas Escrituras que eu estou errado. Momento marcante. Lutero demorou, o próprio Lutero não entendia o que estava se passando em certo sentido. Até que veio anos mais tarde, 1529, a Dieta de Spira, onde os protestantes ali, de fato, afirmaram a sua fé e a sua posição. Tinha a Dieta de Worms, Dieta de Spira, e a Igreja Católica você veio reagir anos depois com o que nós chamamos de Concílio de Trento, sim, que é a Contra-Reforma, onde a Igreja reafirmou todos os pontos discutidos pela Reforma. Reafirmou como pontos essenciais para ela. Aqueles pontos passaram a ser os pontos chaves da Igreja Católica. Ela reafirmava, de fato, o cano bíblico, que foi discutido na Reforma, onde o nosso cano teria 66 livros, o da Igreja 73. Reafirmava o cano bíblico, reafirmava as doutrinas inerentes a todo o sistema de salvação, porque a Igreja detém o poder de salvação através dos sacramentos, e a Reforma afirma que a salvação é unicamente pela graça. Então, o Concílio de Trento, o que nós chamamos de Contra-Reforma, foi o grande movimento que, a partir dali, se nós tínhamos sonhos de uma reforma dentro da Igreja, com o Concílio de Trento esse sonho morreu. Porque a Igreja afirmava os seus pontos e, a partir dali, a Igreja ia continuar o seu caminho e a Reforma continuaria o seu caminho. E, logicamente, a Reforma ela teve o crescimento a partir das nações-estado, tanto na Alemanha como na Suíça, exato, como mais tarde em outros países, teve o favorecimento de algumas lutas políticas que envolveram a Inglaterra, Escócia, que era o Reino Unido. Então, a partir desses movimentos, Deus, a sua graça, foi trabalhando a história. O que é mais gostoso da Reforma é nós entendermos como a providência de Deus trabalhou para que a Reforma continuasse existindo. A mão invisível de Deus conduziu. Mas, a despeito disso, a Contra-Reforma foi o grande movimento, principalmente na França. A Reforma quase sucumbiu na França, por causa da Contra-Reforma. Pastor Roberto Brasileiro, é notório que a IPB investe muito na educação. E podemos até citar o exemplo aqui da Universidade Mackenzie, Universidade Presbiteriana Mackenzie, que não investe apenas na teologia. São muitas as disciplinas, as áreas do conhecimento que o Mackenzie ele oferece. Qual é a relação que tem isso tudo com a Reforma Protestante? Vamos lembrar que o grande reformador João Calvino, ele era um homem de academia. Okay. E ele criou a Academia de Genebra. João Calvino, a experiência dele com Deus foi uma experiência de fato, um homem temente a Deus, conheceu as doutrinas da Reforma, mas foi um estudioso. E ele começou o seu trabalho basicamente publicando a primeira edição das Institutas, que era para esclarecer os reis da época sobre o movimento que estava acontecendo. E muitos de seus livros foram dedicados a príncipes, a reis, a pessoas responsáveis do governo, tentando esclarecer. E que você olhar também, João Calvino criou a academia em Genebra, sim, que era voltada para os estudos. E a preocupação de Calvino não era só os estudos, simplesmente a teologia. É o estudo da forma geral. Então Calvino, ele abre a mente de nós todos para entendermos que nós temos uma obrigação para com a educação. Eu creio que os povos devem a Calvino o desenvolvimento das nações. E foi a partir da educação que as nações desenvolveram. Então nós, reformados de linha calvinista, nós reformados, protestantes, presbiterianos, todos nós temos uma responsabilidade com a educação. Então nós criamos dentro de nós um senso crítico, onde nós procuramos educar o povo, não para o povo ser seguidor deste ou daquela pessoa, mas para um livre exame das Escrituras. E quando o pai batiza o filho numa igreja presbiteriana, a grande promessa que ele faz é de mandar o filho para a escola. Antes que o governo exigisse,
Antes de qualquer norma de uma sociedade, a igreja tem isso, o seu cerne, como um dos compromissos desde o início do batismo das nossas crianças. E é interessante, pastor Roberto Brasileiro, que na América do Norte, por exemplo, grandes universidades surgiram por iniciativa do protestantismo, de igrejas protestantes, não é isso? Quase todas as grandes universidades foram homens voltados da igreja. E para nós, no mundo inteiro, nós fundamos universidade aqui, fundamos na Coreia, fundamos no Líbano. Se você olhar o desenvolvimento missionário que esteve principalmente nos Estados Unidos, com o avivamento dos Estados Unidos, nós vamos encontrar que em cada um desses lugares, junto com a igreja, nós estamos fundando escolas e fundando universidades. E essas universidades são todas universidades de ponta hoje. E no Brasil nós temos o Mackenzie, e temos Lavras, temos outros lugares do Brasil, temos um grupo muito grande de escolas espalhadas pelo Brasil. Há uma preocupação nossa com a educação. Mas não só a educação para ensinar a ler e escrever, mas pela formação de um cidadão responsável em todas as áreas do conhecimento. Então, é como se diz, o Mackenzie forma não apenas para a vida profissional, mas para a vida toda. Para a vida toda. Nós queremos formar o cidadão. Então, a nossa preocupação é que o ser humano seja, de fato, um elemento crítico e não seja simplesmente um repetidor de ideias. Professor Roberto Brasileiro, que leitura o pastor faz do protestantismo brasileiro ou dos protestantismos brasileiros? Essa pergunta o pastor Roberto Brasileiro responderá após o intervalo. Fique com a gente, logo em seguida voltaremos. Precursores da Reforma. Eles pensavam poder abafar e vencer a verdade, que é sempre vitoriosa, ignorando que a própria essência da verdade é que quanto mais quisermos comprimi-la, mais ela cresce e se eleva. John Hus. John Hus viveu entre 1369 e 1415 e foi um pensador e reformador que, em seu tempo, defendeu uma reforma eclesiástica que não foi aceita. Ele foi excomungado pela Igreja Católica em 1410. Condenado pelo Concílio de Constança e morreu queimado vivo em 1415. Estamos de volta ao programa Redescobrindo a Reforma e hoje entrevistando o pastor Roberto Brasileiro, presidente do Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil. Voltando à pergunta que fizemos antes do intervalo, pastor, que leitura você faz dos protestantismos brasileiros? Bom, o protestantismo brasileiro é um protestantismo muito misturado, nós dizemos assim. Nós temos protestantismos de uma área, temos de outra área, temos de uma linha, de outra linha. Quando você olha o protestantismo brasileiro, você tem de englobar não só o histórico, que são as igrejas históricas, como a Igreja Presbiteriana, a Igreja Batista, a Igreja Luterana, a Metodista, é o que nós chamamos, alguns são mais históricos. Nós temos um protestantismo pentecostal, e nós temos a Assembleia de Deus, nós temos várias igrejas ligadas a esse protestantismo. Tem um protestantismo neopentecostal, que veio poucos anos para cá, que veio várias denominações diferentes que estão aí. Então, quando você olha esse mundo que nós temos, nós vamos descobrir que nós temos desafios grandes nesse mundo. É como nós vamos separar essas situações. E separar sem estabelecer juízo, porque não é obrigação nossa de julgarmos esta ou aquela igreja. Para mim, o que é importante é saber se a igreja, de fato, a sua base está na Bíblia Sagrada, uma única regra de fé e prática, se a pessoa de Cristo é o Salvador, a experiência de salvação em Cristo Jesus, da conversão, da experiência com Deus, e se de fato essa igreja tem uma ética cristã, pautada nas Escrituras Sagradas. Quando a gente começa a observar isso, nós temos nossas situações críticas do Brasil. Eu creio que o Brasil ainda é um país que nós estamos amadurecendo o protestantismo. Nós temos muitas coisas que não vamos ter de responder.
E a primeira grande desafio que o projetismo brasileiro enfrenta é, de fato, deixar de ter guerras fratricidas entre nós, críticas doentias entre nós. Nós precisamos aprender, cada um conviver no seu espaço, de acordo com a vontade soberana de Deus. Cada um com o seu quadrado. Cada um com o seu quadrado, cada um com o seu espaço. E, ao mesmo tempo, nós aprendemos a nos respeitar. E lembrar que quem faz a obra é o Espírito Santo de Deus. Não é nós que fazemos a obra, mas é Deus que faz a obra. E pode vir no nosso meio também joio. Mas isso Deus, da sua graça, irá separar no tempo dele, na hora dele, no momento dele. E acho que não cabe nem a nós, né, pastor? Não é função nossa. Nós somos pregadores do Evangelho. E como pregadores, nós temos que ter a obrigação de pregar o Evangelho da graça do Senhor Jesus Cristo. Nós não somos polemistas e nem devemos viver em polêmicas entre nós mesmos. E nós devemos cumprir o nosso id nesse mundo que nós vivemos. Há poucos dias li uma frase em algum lugar dizendo que a boa teologia é aquela que nos separa das heresias e não dos nossos irmãos. Uma frase muito boa. Tem um sentido maior nessa frase, quando se observa que, de fato, nós devemos aprender a nos respeitar, a convivermos com as pessoas, mas temos nossas posições. E nossas posições sem medo de expô-las, sem medo de colocá-las diante das pessoas. Eu estou no Supremo Concílio, nossa igreja, desde 2002. E nós não entramos em polêmicas com ninguém. Nós procuramos pautar a nossa igreja naquilo que nós cremos, naquilo que nós somos e naquilo que nós temos obrigação, como igreja, de firmar nesse Brasil nosso. E temos muitos desafios. Temos um campo imenso para ser pastoreado. Aliás, essa é uma pergunta que eu gostaria muito de fazer ao pastor. Quais são os grandes, os maiores desafios que a Igreja Presbiteriana do Brasil enfrenta nos dias atuais, ou que poderá enfrentar a curto prazo? Primeiro, a igreja precisa entender que nós somos uma igreja reformada. E a igreja reformada está sempre se reformando. Isto é, não na sua essência, não nos seus princípios, mas na sua postura de ser, para responder à ética do mundo que nós vivemos, que hoje é uma ética de retalhos. E nós temos uma ética de absolutos, à luz da palavra de Deus. Outro ponto que eu acho que é desafiante para nós é sermos igreja presbiteriana neste mundo nosso, onde nós estamos com tantas igrejas e muitas vezes as pessoas querem saber o que caracteriza nós, o que de fato nós somos. Então eu tenho dito, meus colegas, nós devemos ser aquilo que nós somos como igreja, sem preocupar com nenhuma caracterização, mas deixarmos nós sermos o que nós somos, sem nos preocuparmos com o arraial do outro, e cumprirmos o nosso id neste mundo que nós vivemos. E o terceiro desafio, que eu creio que é muito importante para nós, é continuar mostrando ao Brasil que nós somos uma árvore de ramos frutíferos e de sombras gostosas. Isto é, nós estamos no Brasil para abençoar o Brasil e para abençoar o mundo, com uma visão missionária, abrangente, atuante neste mundo nosso. A igreja tem o papel de ser abençoadora. Sim. Nós temos a nossa função de ser como José do Egito. Nós não só abençoamos nosso povo, abençoamos o todo. Por isso é uma preocupação nossa, através da nossa editora, de publicar bons livros, das nossas universidades, ser boas universidades, então, todas saneadas, todas organizadas, das nossas escolas. Então nós queremos mostrar cada vez mais um papel decisivo neste mundo nosso e uma postura diferenciada neste mundo que nós vivemos. E esse campo brasileiro é um campo muito vasto, não é, pastor? Muito carente também, não é? É um país nós temos uma dimensão muito grande. Uma das grandes preocupações da reforma foi com a área social. E nossa igreja tem uma preocupação social muito grande. Esse é um desafio que está sempre presente para nós. Porque nós muitas vezes nós esquecemos que o Evangelho ele se faz presente também numa visão social, o desenvolvimento do outro. Isso cabe a nós incentivarmos e trabalhar cada vez mais. Pastor Roberto Brasileiro, ficamos aqui muito felizes com a sua participação e com a entrevista que nos foi dada e que certamente vai abençoar muitas pessoas, ou a todos que assistirem essa entrevista.
e esperamos futuramente tê-lo outra vez aqui entre nós. Deus abençoe grandemente a sua vida cada vez mais. Sabemos da grande responsabilidade que pesa sobre seus ombros, como a presidente do Supremo Concílio da IPB no Brasil, mas nós sabemos também que não lhe faltará a graça e a ajuda do Senhor na sua vida. Suas palavras finais. Pastor Paulo Romero, Pastor Paulo. Pode falar Paulo só se quiser. Para nós foi uma grande alegria estar com você aqui, nos sentimos muito em casa, muita vontade. Louvamos a Deus pela oportunidade e quero dizer que nós estamos sempre às ordens, mas eu sempre tenho dito às pessoas, a melhor coisa que faz um presidente do Supremo Conselho é passar pelos lugares sem ser visto. Okay. Por isso que a gente dá poucas entrevistas ou quase nada, porque a nossa preocupação é ver a igreja e a glória do Senhor. Que Deus os abençoe. Amém. Muito obrigado, pastor Roberto Brasileiro, e obrigado também a todos os telespectadores pela audiência. Continuem conosco no próximo programa Redescobrindo a Reforma. A Reforma em Livros. Cristianismo Reformado, uma história contada por meio da filatelia, de Maurício Melo Menezes. O livro convida o leitor a descobrir um pouco mais sobre a rica história da Reforma, contada por meio de imagens filatélicas da coleção do autor, inteiramente dedicada ao tema. Coleção Fundamentos Cristãos. Obras acadêmicas com visão cristã de mundo,